Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de análise de mercado e bilheteria aqui no canal. Hoje começando inclusive a temporada de fato de 2025 dessa série de vídeos para conversar sobre o caso de Mickey 17, que é um novo filme dirigido pelo Bong Joon-ho, que se você olha apenas para os números brutos, para um filme original de uma adaptação, 90 milhões de dólares no mercado atual, que é um mercado extremamente competitivo e que é difícil sustentar um projeto novo, não é ruim, só que quando você leva em conta o custo desse filme, que é 118 milhões de dólares, aí sim é um filme que ele vai deixar um prejuízo gigantesco para a Warner, e mais que isso, é um longa que ele acaba entrando numa discussão toda, mais uma vez, sobre corte do diretor. E a gente vai conversar sobre tudo isso a partir de agora. Mickey 17 é um filme que custa 118 milhões de dólares, sem marketing, que precisaria, nesse número aqui, chegar a 300 milhões de dólares para atingir o chamado break-even, em que aí a distribuidora ela paga as contas do filme e começa a lucrar também. Existem algumas coisas que as produtoras hoje elas podem fazer para amenizar um prejuízo gigantesco como o Mickey 17 vai dar para a Warner, que é justamente a antecipação da janela para aluguel digital, e a janela de Mickey 17 vai ser muito curta. A queda na segunda semana é uma queda gigantesca e isso com certeza vai mais uma vez colocar para a pauta que o controle criativo não pode ficar para o diretor. Voltando a um tópico que debatemos no ano passado com Coringa 2. Mas vamos lá. A Warner começou 2025 com uma grande mudança na divisão de marketing, fez demissões, contratações, porque o catálogo de 2025 é um catálogo que ele une investimentos de risco com investimentos que a Warner própria coloca com uma grande expectativa. Então, no dia 4 de abril, a Warner aposta muito alto em Minecraft, porque Minecraft vem justamente com aquele apelo, né, de uma franquia que é extremamente popular que vai chegar para os cinemas. Out Night, que estreia agora nessa semana, tem um custo mais baixo de 45 milhões de dólares. E se esse custo tivesse sido o mesmo de Mickey 17, nós não estaríamos falando de um problema tão grande para um filme do Bong Joon-ho. A questão é que 118 milhões de dólares para o que foi feito, né, e para o resultado acaba sendo decepcionante. Não dá só também para jogar nas costas do diretor, tem toda uma cadeia de acontecimentos que precisa ser mencionada. Então, o que o Zaslav está fazendo agora e que colocou isso em janeiro desse ano, né, com o processo de demissões e renovação, é de fato afastar todo mundo que estava envolvido na antiga política de distribuição da Warner Media antes do processo da Warner Bros. Discovery. E eles pensam, né, olhando mais uma vez para esse catálogo, que a Warner vai ter um sucesso bem considerável com franquias. Tem Superman nesse ano, tem a parceria do filme da Fórmula 1, que tem um custo gigantesco, só que aí tem a base da Apple e a Warner tem um contrato de distribuição. Então eles têm muita confiança nesse catálogo de 2025, que é um catálogo que teria um resultado muito positivo nos cinemas e que começa já, né, com Mickey 17 com um problema. E quando a gente analisa esse problema, eu não tenho como deixar de lado o fato de que esse filme ele acabou sendo atirado pela própria distribuidora para uma data qualquer. O filme, ele, claro, passou por trocas por conta das greves de 2023, isso precisa ser mencionado, eu tenho certeza que isso atingiu também o lançamento, só que quando chega no momento de fato de tomar a decisão, primeiro ele vai para uma data de janeiro de 2025, que é a pior data possível, é a chamada data de descarte. Janeiro nos Estados Unidos é realmente quando uma distribuidora não tem confiança alguma no filme, sabe que vai dar prejuízo e tenta jogar para janeiro para se tornar alguma opção diferente para o catálogo dos cinemas. Depois o filme ele vai para abril. Depois o filme troca para março a data. Então toda essa cadeia de acontecimentos ela era muito estranha, porque nós estamos falando do diretor que venceu o Oscar com Parasita. Por que não dá prioridade? Por que acontece tudo isso? Será que a Warner realmente tinha uma impressão negativa de Mickey 17? No ano passado, na época de Coringa 2, nós comentávamos muito sobre o corte, o privilégio do corte final.
No caso de Coringa 2, do Todd Phillips. No caso de Mickey 17, ele confirmou inclusive no ano passado, em novembro, quando começaram especulações de que a Warner poderia ter uma interferência criativa no filme, que ele, por contrato, tinha o privilégio do corte final e que ele estava muito feliz que a versão de Mickey 17 não era a versão da Warner, era a versão dele. Então isso é algo bem importante. E infelizmente, no contexto atual da discussão que vem se moldando, o caso de Coringa 2 e o caso de Mickey 17, que são prejuízos muito consideráveis que vão deixar para o estúdio, eles vão colocar aquela questão chave, que é a questão que foi muito debatida ali entre a década de 70, final da década de 70, começo dos anos 80, de não dar muito controle pro diretor, porque se tem um gasto muito alto, o prejuízo pode ser muito alto também. Então é melhor o estúdio ter controle. E como eu sempre digo, vamos tentar ver quantos diretores hoje conseguiriam sustentar desde o começo o privilégio do corte final no cinema dos Estados Unidos, numa produção hollywoodiana. Quais seriam esses diretores? James Cameron, Christopher Nolan, Scorsese, Spielberg, quem sabe? Clint Eastwood, já numa fase final da carreira. Mas quais seriam os diretores? Denis Villeneuve? E se você aumenta o orçamento, quais diretores com orçamento alto conseguiriam esse privilégio do corte final? E aí, o que eu acho que pode acontecer no caso de Mickey 17? De justamente mostrar que não dá mais para deixar tudo para o diretor, e aí vem isso junto de vazamentos para, quem sabe, dar um apoio maior para a versão do estúdio. Na PUC dessa semana, na coluna da Kim Masters, ela acaba trazendo os bastidores da sessão de teste de Mickey 17, que era muito ruim já, e oferece, por conta, né, de repercussões junto ao estúdio, de que a Warner tinha uma versão alternativa, um corte diferente de Mickey 17, que teve uma repercussão melhor na sessão de teste e o Bong Joon-ho não aceitou. E aí existe um ressentimento da Warner, sabendo que eles tinham uma versão que seria melhor no que diz respeito ao impacto comercial e que simplesmente o diretor quis manter a sua versão, que é a versão que ele estava satisfeito, que eu admiro demais. Só que quando você leva em conta para o mercado, no final das contas o estúdio vai pautar o seu interesse como fundamental, o seu interesse como principal, e isso acaba fazendo uma diferença considerável também. Então é um vazamento que com certeza, né, ele não surge do nada. Esse da sessão de teste é para pautar, olha, se a Warner tomou tantas atitudes estranhas com Mickey 17 é porque a direção estava insatisfeita. Para tentar amenizar o prejuízo, o que eles vão fazer? Colocar Mickey 17 no dia 25 de março para aluguel digital. Outra janela muito curta, 18 dias apenas de exclusividade nos cinemas, é muito pouco. Recentemente, o próprio Sean Baker, vencedor do Oscar por Anora, ele pediu a volta da preferência, né, para uma janela exclusiva de 90 dias, que eu acho que não vai acontecer mais. A janela de exclusividade de 90 dias era algo pré-pandemia. Depois da pandemia, se você tem 30 dias, 45 dias, já é muito no contexto atual. Agora, que existe, na minha visão, uma má vontade da Warner para o aparato de distribuição de Mickey 17, quanto à data, quanto ao marketing negativo, eu creio que existe. O filme ele não é bem divulgado e nós não estamos falando de um filme que tem uma nota F no CinemaScore. No final das contas, é uma nota B. Não é uma nota maravilhosa porque diz respeito à maneira como existe um engajamento semana 1 para semana 2. A queda na semana 2 ela é muito considerável, sem sombra de dúvida, mas deixa aquela visão também, né, de que é um longa, que ele tem um diretor de grande repercussão, que é o Bong Joon-ho, e isso não é suficiente para a empresa justamente levar em conta esse apoio que seria tão importante. Então é bem provável que, por conta da repercussão negativa na sessão de teste, a Warner tenha visto já Mickey 17 como um descarte e tenha tratado como o primeiro prejuízo do ano. Isso vai impactar com certeza contratos futuros, seja para a Warner na era Zaslav ou para outras distribuidoras também. Eu aguardo vocês aí nos próximos vídeos de análise de mercado e também
nas críticas que eu vou publicar durante a semana aqui no canal, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!